Bom dia, irmãos. Tudo certo? Vocês viram que eu não perdi o sotaque ainda, né? Bom, o Enio diz que quase todo mundo me conhece. Acho que todo mundo me conhece mesmo. Mas se tem algum aí que não me conhece, meu nome é Gustavo. Sou natural de Uberaba, mas vivi a vida inteira aqui em Uberlândia. Não só fiz parte dessa comunidade, como ainda continuo fazendo parte dela, desde o início dela, né? 2003, foi isso, 2003, né? E atualmente sirvo a primeira igreja batista de Campo Mourão, lá no Paraná, do trevo ali do Planalto até o trevo de Campo Mourão, dá 900 quilômetros cravados de distância, né? E nós estamos servindo a igreja lá, irmãos, e vivendo os mesmos desafios que a gente tem vivido aqui. Que na verdade é o desafio da igreja de Cristo, né? São vários, e a gente tem lá travado as batalhas, está na linha de frente daquilo que vocês têm feito aqui também. E uma dessas coisas difíceis, mas necessárias, inegociáveis, para a igreja de Cristo é a unidade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, sobre a unidade do corpo, sobre a unidade da igreja, sobre a importância dessa palavra, a importância dessa ação, para que a gente possa compreender o nosso chamado, não somente como uma família, mas como um só corpo que nós somos, amém? Irmãos, nós vivemos dias difíceis, talvez os mais difíceis nos últimos tempos, como nação e como mundo. Eu lembro que quando eu me converti em 93, converti numa igreja pentecostal, e a primeira coisa como novo convertido que eles fizeram comigo foi me colocar numa classe de escatologia. É tipo assim, é para você desviar, é para você virar um xiita de uma vez, né? Não tem meio termo. E aí fui eu lá para a sala de escatologia, estudar o Apocalipse, né? Devia de você estudar as coisas boas, né? Você estudar o que é Jesus, o que é graça, o que é fé. Não, vai estudar Apocalipse de uma vez, né? E um estudo meio tendencioso do Apocalipse. E uma das coisas que o estudo do Apocalipse me mostrou, e que aquilo ficou na minha cabeça um bom tempo, até eu começar a ler a Bíblia mesmo, né, é a questão da perseguição. E por muito tempo, não só eu, mas a igreja mesmo, ela começou a pensar o seguinte, que a perseguição vai ser algo muito parecido com o que a gente vê no Oriente Médio, que são os grupos terroristas atacando as minorias, atacando os cristãos, atacando os budistas, atacando todo mundo que não faz parte, não do Islã, mas do grupo deles, da visão filosófica deles, né? E que aqueles caras do Estado Islâmico degolando as pessoas, enforcando-as, afogando elas, enfim, por muito tempo a visão de perseguição que eu tinha era essa. E no entanto, cada dia que passa, a visão de perseguição que eu tenho vislumbrado para a igreja hoje é uma perseguição cultural. Estava até conversando com o Holmes ali agora. E talvez nunca na história a igreja vai precisar ser tão igreja, tão firme nas suas convicções como agora, onde todos os nossos valores, da quais nós cremos e para nós é inegociável, estão sendo questionados. E meus irmãos, existem algumas formas da gente aguentar firme essa bronca. Orando é uma delas. E eu estou convencido de que nada vai acontecer se não houver oração. Nós precisamos orar. Os grandes movimentos, as grandes ações de Deus na história foram precedidos por momentos de oração. Então eu gostaria de animar os irmãos a orar pelo nosso país, orar pelo mundo, orar sobretudo pela igreja, para que a igreja consiga cumprir o seu propósito e revelar a sua missão para o mundo. E a outra coisa, a outra ação, além da oração, é essa ratificação da unidade.
Porque não tem como a igreja expressar, manifestar, revelar nada, se não for pela unidade. Porque tudo que o mundo tem nos revelado até hoje, é o indivíduo lutando pelo seu próprio prazer, pela sua própria vontade, pelos seus próprios objetivos, sem se importar muito ou não se importando nada com o próximo. Nós somos diferentes. Então o desafio da igreja é ser igreja. O desafio da igreja é entender que ela é muito mais do que uma instituição, mas ela faz parte de um corpo, do qual o cabeça é Cristo. E de que essa agência situada nesse lugar é apenas uma molécula de um corpo muito maior que está espalhado pela face da terra, todos cumprindo um só propósito. Por isso que tem 1 ano e meio, 2 anos, que eu parei de ser xiita de Facebook e comecei a falar sobre unidade da igreja. Porque a igreja precisa falar do que é evangelho, e não do não evangelho, cada vez mais. E um dos textos que talvez revele de uma maneira maravilhosa para nós o que é isso, é o de 1 Coríntios capítulo 12, vamos abrir lá, destravem suas Bíblias. Doutor Enoque, ainda bem que você veio, vou usar você na minha palavra. Não, ainda não. 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, esse texto aqui diz muito um pouco do que eu sinto, por vocês. Olha só que romântico, né? Quando eu fui embora, ou melhor, quando eu fui enviado para o Paraná, a especulação que foi criada em torno da minha mudança para lá, revela um pouco da necessidade que nós temos de revelar a unidade. Porque as pessoas estão acostumadas com uma mudança de igreja motivada por uma briga, por uma cisão, por uma separação. E a minha ida, ou o meu envio para Campo Mourão, está exatamente nessa palavra, envio. Eu não fui embora para Campo Mourão, eu não corri para lá, eu não fugi daqui, eu fui enviado. Essa igreja entendeu a necessidade de me enviar, como parte desse corpo, para integrar uma outra agência do Senhor em um outro lugar. Mas o que teve de especulação foi impressionante, de que eu briguei com tal pessoa, de que as coisas aqui desandaram, de que eu não estava aguentando mais a convivência com alguns líderes aqui. Tudo isso é mentira. Foi um envio. Por isso a necessidade de se revelar cada vez mais a nossa unidade. E quando a gente fala sobre pertencer a um corpo, eu pertenço a esse lugar. Ainda que talvez eu nem volte aqui mais, mas eu pertenço a ele. Eu tenho uma ligação com esse lugar. Assim como esse lugar agora tem uma ligação com o lugar onde eu estou também. Porque agora, uma parte do corpo conheceu a outra parte do corpo, mas que compõem a mesma coisa. Paulo escreve no capítulo 12 de 1 Coríntios, aqui tem um título na NVI, vou ler na NVI, que diz diversidade na unidade. Eu acho que não é só diversidade na unidade, mas é unidade também, principalmente, inclusive na adversidade, que é onde a unidade é mais testada. E o texto diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo,
assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros em que não são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dele tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia com as nossas vidas. Só possa falar conosco, Pai. Só possa revelar a Tua palavra a nós nessa manhã, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu falei que eu ia usar o Enoque, eu vou citar o Enoque. Usar eu uso depois. O Enoque deu uma palavra uns 4 anos atrás no manifesto, que me marcou muito. Então eu vou contar o testemunho dele para ilustrar o que eu quero dizer hoje. Segundo a história, o Enoque um dia de chuva, estava chegando na casa dele, você me corrige se eu errar alguma coisa, tá? E ele precisava abrir o portão da garagem. É isso mesmo? E ele estava de chinelo. E aí já viu, chuva, pressa, portão engastanhado. Na hora que ele puxa o portão vai bem no dedão dele e arrebita a unha dele. Então, a unha dele fez assim, ó. O que é uma unha, irmãos? Eu aprendi uma coisa: R$40 é um preço bem pago para mim ir no podólogo todo mês cortar a unha do pé. Porque se tem uma coisa que incomoda é o tal da unha encravada. Imagina uma unha arrebitada. Na hora. Aí o Enoque, né, vai lá, tem que abrir o portão com aquele negócio assim, destruindo ele por dentro. Vem aquelas palavras mais abençoadoras na mente dele, né? Ele começou a orar em línguas estranhas, não tão estranhas, né? Em português mesmo, né? Mais popular, né? Irmãos, o corpo inteiro do Enoque sofreu. Mas a história do Enoque eu vou voltar um pouquinho depois, vou contar mais um pouco. Mas essa é a relação dessa unha pertencente ao corpo. Ela tem uma função lá. E ainda que a gente não olhe muito para a unha, a hora que ela sofre, todo o corpo sofre. Ainda que a gente faça um check-up com tudo, a gente revisa tudo no nosso corpo e deixe de fora a unha, a hora que dá problema nela, a gente sente, né? Então a igreja, que somos nós,
E a igreja é um corpo, amém, irmãos? Essa agência é uma molécula de um corpo enorme. Tem uma outra pá do corpo aqui atravessando a rua, e por aí vai. E aí eu tenho aprendido uma coisa, irmãos, nesses tempos. Uma coisa é você observar as Escrituras. Uma vez perguntaram, qual que é a autoridade da igreja? Aí você responde, qual igreja? Aí a pessoa fala assim, ó, a igreja de Cristo sobre a face da terra. Aí você fala assim, o próprio Cristo. E sobre a igreja institucional? As Escrituras. A sua palavra foi deixada para nós como autoridade da igreja que chamamos institucional. Então ela nos guia. Agora nós temos que entender a diferença de comportamento de cada parte do corpo. Então talvez aquilo que Deus nos deu como órgão, ou como parte de um corpo integral, não tem muito a ver com o que Deus deu para a igreja que está aqui do lado, que é uma outra parte do corpo, mas pertencente ao mesmo corpo. E a única coisa que pode fazer com que a gente não considere eles corpo, é a autoridade sobre essa igreja chamada Bíblia. Mas há muito equívoco, irmãos, porque a gente está confundindo cultura com palavra. A gente está confundindo forma de ser, né, com aquilo que Deus deu para eles. Deus nos fez diferente, amém, irmãos? Assim como Deus fez braço diferente de perna, diferente de olho, diferente de ouvido. Irmãos, eu estou pregando aqui para vocês, e eu que sou pastor desde 2006, eu custei a entender isso, e a compreender isso. E quando eu compreendi isso, eu entendi muito bem o que é unidade, e a ter temor de falar do corpo de Cristo, para que eu não machuque uma unha, e o corpo inteiro sofra. Então talvez a gente, irmãos, a gente está vivendo um tempo de anestesia, onde a gente está sendo bombardeado por todos os lados, com tanta informação, que a gente também está parando de sentir as dores uns dos outros. E não somente as dores uns dos outros, mas as dores de um corpo que sofre o tempo todo, pelo combate contra a unidade. O nosso desafio como igreja, irmãos, é fazer com que esse corpo seja sano, e não que ele seja o tempo todo atentado. Os irmãos estão me vendo mais magro. Eu fiz a cirurgia lá bariátrica. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre corri dessa cirurgia. Sempre. Por um monte de motivo. E obviamente que eu queria emagrecer. Só que, irmãos, o peso do meu corpo já não está me assustando mais, assim, porque eu me acostumei com essa ideia, vocês entendem? A hora que eu fiz um check-up, eu assustei. Porque quando esse corpinho subia numa balança, eu enxergava o quê? A montanha. Mas eu não enxergava o que estava por dentro dela. Na hora que eu vi meu fígado com esteatose nível 3, quase virando cirrose. A hora que eu vi diabetes chegando na minha vida. A hora que eu vi minha pressão 18. A hora que eu vi assim, meu corpo rebentando, eu falei assim, eu não tenho jeito, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou morrer. Foi vendo
as partes do corpo desfalecendo, é que eu fui atrás de tratar o corpo. Irmãos, quando eu fui para meio de cirurgia foi muito ruim, porque eu falei assim, gente, eu estou com medo de morrer. Grande desse jeito, os caras não me deram remédio para dormir, porque falou que eu podia ter uma apneia do sono na cirurgia e morrer. Então eles me levaram acordado para meio de cirurgia. Cheguei lá, os caras falando de futebol, de churrasco. Como foi o final de semana, eu falei assim, a minha vida na mão deles, eles tranquilo, né? E aí, irmãos, o corpo inteiro sofre. Me amarraram lá, a mulher começou a errar minha veia. Eu falei assim, pelo amor de Deus, você está me machucando, moço, pelado. Veio uma lá, tudo bem, Gustavo, nós vamos botar uma sonda, viu? Eu falei assim, aonde? Eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, deixa eu dormir primeiro. Aí a outra lá assim, ó, eu falei assim, tá me machucando. Ela tirou assim, falou assim, nós vamos ter que fazer um acesso no pescoço dele. No pescoço, a cirurgia era aqui, irmão. Na hora eu fiz assim, ó, amarrado, eu vomitei tudo de nervoso. Aí veio o anestesista e falou assim, não, pode deixar, Gustavo, nós vamos dar um jeito. Foi aqui, na hora. E aí eu fiz a cirurgia. O corpo inteiro sofreu antes, mas sofreu para que houvesse uma melhora. Então, irmãos, talvez a nossa unidade, a nossa união é uma luta que faz a gente sofrer, mas é um sofrimento necessário para que haja um bem maior do corpo. A gente sofre porque, assim como nós somos diferentes de outras agências, nós somos diferentes uns dos outros. E aí, por isso que está lá escrito em Efésios, que nós devemos suportar uns aos outros em amor, para que a gente possa experimentar as coisas de Deus na nossa vida, como um corpo, como uma família. Amém, irmãos? Está dando para entender? Cristo é o cabeça desse corpo. Não existe nada que possa dirigir, coordenar esse corpo que não seja Cristo. Por isso que esse corpo é sujeito às ordens desse cabeça. E aí está outro desafio, irmãos, porque se cada um de nós formos obedientes às ordens desse cabeça, todos nós vamos naturalmente ser um corpo. E se há entre nós uma dificuldade de que isso aconteça, então uma das partes precisa obedecer ao cabeça. É por isso que graça é muito falado no nosso meio, mas é pouco entendido, porque não há unidade se não houver graça. E a graça é a coisa mais sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas e a mais difícil do homem viver, porque é perdão o tempo todo, é compreensão o tempo todo, é oferecer algo que as pessoas não merecem o tempo todo. Cristo tem um só corpo, que é a igreja, e esse corpo recebeu um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que é o que dá vida a esse corpo. O mesmo Espírito está em mim, está em você, está com todo o corpo. Amém? É Ele que nos dá vida. Nós, como indivíduos, somos parte única deste corpo, com funções distintas, com funções únicas. Então, cada coisa, cada detalhe dentro da instituição é importante. Não acontece nada se todas as coisas não estiverem em ordem. Se alguém que não entende do som não estiver aqui, o culto acontece? Acontece, mas acontece do jeito que deveria acontecer? Dificilmente, porque é a função. Assim como quem faz toda a arrumação, e assim é no reino também geral. E por nós sermos este corpo, temos que revelar e expressar quem Deus é, quem Cristo é,
Portanto, temos que ter o caráter dele, a essência dele e o espírito dele. Então essa é a parte intelectual do corpo. E aí, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, tarefa em glória, porque o caráter do corpo hoje está sendo colocado à prova, também pelo que nós estamos deixando de ser, mas principalmente pelo que nós somos, que vai muito contra o que está sendo pregado como normal hoje aí na sociedade. Por isso que o diferencial, irmãos, é a nossa união. Eu estava falando para o Holmes ali agora, me deram uma tarefa em glória lá na Batista. Assim, muito boa, muito necessária. Porque hoje agora todo mundo é direita ou esquerda, né? Nós vamos falar papel do cristão nos dois lados. Porque, irmãos, posicionamento político, filosófico, cada um tem o seu, mas ser cristão no meio de um ou de outro é difícil do mesmo jeito. Por quê? Porque a autoridade deixada para nós aqui, tem coisas que tanto de um lado quanto do outro não bate. Então onde está o nosso diferencial? É que estando um do lado um do outro, quando a gente é igreja, a gente é um só. E a gente luta pelo quê? Por aquilo que é a visão de Deus para esse mundo. Pela graça, pelo amor, pelo perdão, pela equidade. Amém, irmãos? Está dando para entender? Tudo certo? Ser parte de um corpo exige comunhão. E o que é comunhão? É comer junto? Comer junto é comunhão. Aliás, o Paulo Júnior fala que a mesa é mais importante que qualquer outra coisa na relação. Porque é na mesa que a gente conversa, é na mesa que a gente relaciona, é na mesa que a gente divide. Talvez a gente é mais igreja numa mesa do que qualquer outro lugar. É abraçar o irmão no culto? Também. É comunhão também. Eu e o Fernando temos uma comunhão marcada hoje, 3:30 da tarde. Nós vamos em um outro culto público, lá no Parque do Sabiá, ver o Belândia jogar contra o Vila Nova. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem quiser participar dessa comunhão com nós dois, pode ir. Essa comunhão custa R$20. Tá bom? Tudo isso é comunhão, mas comunhão de fato, irmãos, é o que nós temos em comum sendo o corpo de Cristo. Isso é comunhão. É ter o mesmo corpo, o mesmo Espírito, o mesmo Pai e o mesmo batismo. Isso é comunhão. Então tem gente que eu vi que 3, 4 vezes na minha vida, que estão sentados aqui. Tem gente que eu conheço há muito tempo, Fernandinha, Marcelão, eu conheço, tem uns 20 anos, sei lá. Eu também sou novo. Nós crescemos juntos. O Enoque. Mas a comunhão é a mesma. A intimidade pode ser diferente, mas a comunhão é a mesma, porque nós somos parte do mesmo corpo. Comunhão não é algo opcional, não é uma escolha, mas é uma condição de todo cristão. Todo aquele que pertence à igreja precisa da comunhão. Eu acho engraçado, a gente tratou um assunto lá no Paraná, em que a gente estava servindo a ceia, aí teve um lá que não quis pegar a ceia. Aí, por quê? Não, porque eu não estou digno, eu tenho que resolver um assunto. Aí eu falei, quanto tempo você tem que resolver esse assunto? Tem uns anos. Eu falei assim, então por que você não vai tomar e resolve? Não, porque a Bíblia diz que eu não posso tomar enquanto eu não consertar. Eu falei, a Bíblia não fala isso não, velho. A Bíblia não te dá opção.
de você tomar ou não tomar. A Bíblia fala que você não deve tomar de forma indigna. Ele não está te dando a opção de você não tomar enquanto você não resolve. Ele está falando para você resolver. Então faz o seguinte: toma e resolva logo em seguida. Aí ele falou assim: não dou conta. Eu falei assim: então você está com um problema com cabeça. Você está entendendo a responsabilidade de ser corpo? Quando alguém tem uma dificuldade com a graça, ele tem uma dificuldade com cabeça. Ele está disfuncional com o corpo. Ele está a ponto de pegar um machado e cortar o próprio braço. Está doente. Então a ceia é para todos. E se alguém tem que consertar, conserte no coração, tome a ceia e conserte com a pessoa depois. Porque isso é cura. A Bíblia não dá a opção da não cura. Entende? Senão eu estou virando a cruz da minha vida. Estou virando as costas para a cruz. Eu estou falando que aquilo ali que foi feito para essa situação não serve. E quando eu falo que para essa situação não serve, eu estou falando que aquilo não é suficiente. Então que Jesus mentiu quando ele falou que está consumado, porque não ficou consumado coisa nenhuma, faltou isso aqui, porque não é suficiente para isso daqui. Vocês entendem, irmãos? Unidade é uma luta. É uma luta necessária. Se o mundo não vê em nós sinceridade nas nossas relações, não somente uns com os outros, mas de instituições inclusive, vai ser difícil eles enxergar em nós o Cristo revelado. Nós, como pessoas, indivíduos, precisamos aprender a viver essa comunhão, aprender a viver como membros uns dos outros. Nós somos úteis uns para os outros. O ligamento que une esses membros é o amor, irmãos. Sem o amor, o nosso ajuntamento se transforma em um ajuntamento interesseiro. Sem o amor, eu busco apenas meu próprio interesse. Sem amor, eu me torno um joio no meio do trigo. Por mais sentado que eu esteja nesse lugar, por mais crente que eu fale para os outros que eu seja, eu não deixo de ter o quê? Uma mente, uma essência de joio. Se não for o amor, e amor, irmãos, lança fora todo medo, o amor nos une, o amor nos revela, o amor gera em nós um vínculo, é o amor que nos ata. Então o meu braço direito convive com o meu braço esquerdo, porque há um amor entre eles. Porque se não há um amor, há uma disfunção, aonde eu posso cometer uma loucura com o meu outro braço. Está dando para entender, irmãos? O tanto que a disfunção nos prejudica. Voltando ao dedão do Enoque. Nosso corpo é a revelação do que é comunhão. O dedão teve uma unha arrancada, o olho do Enoque viu e chorou, a boca dele gritou, inclusive palavras. É, né? O joelho bambeou, né, o Enoque? O joelho bambeou, o corpo inteiro sofreu. O corpo inteiro se envolveu em um processo reparatório de reconstrução. Foi ou não foi, Enoque? Então a boca do Enoque pôs o remédio, engoliu o remédio que a mão pôs na boca. O sangue levou a propriedade do remédio até o local.
para iniciar um processo anti-inflamatório. A mão fez o curativo, colocou a unha no lugar, né? Band-aid. A boca orou também. Pelo amor de Deus, tira essa dor. O corpo inteiro fez o serviço. Imagina se as duas mãos de novo falam assim: não vou fazer isso não, que se dane a unha. Por dentro do corpo Produziu anticorpo. Tudo isso. Então o corpo age junto, irmãos. Quando um de nós sofre, nós temos que sentir as dores. Isso é para nós. É se alegrar com os que se alegram. E a gente se alegra. Mas é chorar com os que choram. Porque para quem está chorando, uma angústia, não há nada pior do que a solidão. E quando a gente chora com alguém, a gente chora até mais. Mas a gente está junto. Quando um de nós está com dificuldades, nós temos que acudir. Então, é a 4ª vez que eu venho no manifesto nesse lugar aqui. Acho que é a 4ª ou a 5ª, mas eu sei que em todas as vezes que eu vim, principalmente na parte da manhã, eu vi gente sendo acudida aqui. Essa é a função. E nós temos que acudir uns aos outros também. Como essa instituição pode evangelizar se não houver cuidado uns com os outros? Como a gente pode chamar alguém para cá se não houver cuidado com ele depois de estar aqui? Tão importante quanto é nós cuidarmos uns dos outros. Todos nós temos que nos levantar em favor uns dos outros. Amém? Quando a unha arrebita, o corpo não quer achar o culpado, né, Enoque? Ele quer sanar a dor. Ele quer acabar com a dor. Temos sempre que ter a sensibilidade da misericórdia, irmãos. Se a gente não for misericordioso, a gente não vai conseguir nada disso. Porque se eu e você estamos aqui hoje, é porque pelo menos alguém, uma pessoa teve misericórdia de nós. Amém? O corpo não tem uma atitude individualista. O corpo não ordena ao dedão de Enoque que se cure sozinho. É contra a sua natureza, é contra a sua postura. Irmãos, é contra a natureza do corpo. Por que Deus não é tão rápido em alguns processos conosco? Porque Ele quer revelar essa essência de corpo. Deus pode fazer coisas instantâneas na nossa vida, mas o processo nos faz entender a nossa identidade, a nossa essência como um corpo. E aí a gente vai ler um texto parecido, já estou acabando, viu, irmãos, com o que a gente leu em Mateus, Efésios capítulo 4. Versículo 1: como prisioneiro no Senhor. Isso aqui é interessante, né? Como prisioneiro do Senhor. Algumas traduções falam assim, né? Como servo, né? Como alguém que está preso nele, né? E que agora não está mais fora dele. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vocação do que, irmãos? De ser corpo. Amém?
Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então eu queria chamar aqui na frente o Enoque e o Holmes. Vem cá para vocês verem como é que... Vem cá. Saudade, mano. Bom demais. Você vai redimensionar aí, ô Marcelão? Meu Deus do céu. Vai, levanta, vai. Precisa de mais um aqui, ó. Vem cá. Vem. Pega pela calça aqui, ó. Acho que vai precisar de mais um, ele. Vem cá também. Aí, ó. Sofreu, irmão? Suportar. Irmão, suportar uns aos outros não é eu chegar lá pro Fernando e falar o seguinte: cara, o Fernando é chato demais, mas eu vou suportar ele, vou andar com ele, mas ele é chato, embora seja mesmo. E não é esse o suportar. Não é esse o suportar. Suportar uns aos outros é estejam alerta uns com os outros, para a hora que eles estiverem caindo, o corpo esteja pronto para agir em função do corpo. De suporte. Não é aturar. Então, se eu caio ali, ia ser um tombo feio, o corpo tem que sentir, amém, irmãos? Então, se o corpo, se os anticorpos vai lá na hora da situação e luta para que aquilo não aconteça, o corpo inteiro vence. Isso é unidade. Agora, irmãos, eu estou aqui há muito tempo no manifesto, e agora estou lá na Batista, e é igual. É uma luta. A gente se ofende, a gente fica triste, a gente acha que a ação não foi do jeito que a gente precisava. Mas, irmãos, a gente precisa perseverar. A gente precisa perseverar na unidade. Você vê o que é equidade? Equidade é um cara igual o Enoque, igual o Holmes, né? Igual os irmãos que vieram todos aqui me socorrer. Vocês são do meu porte? Não, mas me sustentaram. Isso é equidade, irmãos. Se eu não chamo os demais irmãos, os dois iam sofrer, mas não ia deixar eu cair. E na próxima, irmãos, que alguém fazer essa brincadeira aqui, vai todo mundo aqui em cima, não espero eu gritar não. Porque esse é um exercício, o corpo já aprendeu, ó, tem uma coisa errada ali, tem um processo inflamatório, manda anticorpo. Amém, meus irmãos? É isso. Falei muito, mas é isso, é a unidade, é perseverar nisso, é ter uma essência de corpo, e a essência desse corpo é ser sal da terra e luz do mundo, que é disso que esse mundo precisa, é de sal e de luz. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, Teu amor que nos salvou, Pai.
Obrigado pela Tua graça, Senhor Deus, que nos inclina para o nosso irmão sempre, Pai. E obrigado pela Tua misericórdia, Pai, que é responsável por nós não sermos consumidos por nós mesmos, Senhor Deus, pela nossa maldade, Pai. Obrigado pela Tua palavra que nos revelou quem somos, ó Pai. E nos revelou também o propósito de existirmos como uma igreja, como um corpo, como uma família, Senhor. Nós sabemos que aqui dentro, Senhor Deus, assim como nas demais agências, existem as mesmas dificuldades que nós temos como famílias constituídas, cada uma com a sua, Deus. Os filhos dão trabalho, há problemas no casamento, Senhor Deus, há dificuldades em todas as áreas, mas quando a família é unida, tudo se resolve, Pai. Assim aqui também, suportando uns aos outros sempre, Pai, entendendo a dificuldade de cada um, agindo como um só, para que nós possamos, de fato, revelar a esse mundo que tanto necessita do Teu amor, Senhor Deus, a nossa natureza transformada e curada, Senhor. Obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado pela liberdade que temos, Senhor Deus, de falar do Teu amor e de juntos, em comunhão, Senhor Deus, prestarmos culto ao Senhor. Que o Senhor possa nos despedir em paz, Senhor Deus, até as nossas casas. Nos dê um resto de domingo maravilhoso na Tua presença, Senhor Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.